Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, vamos falar aí um pouco desse jogo aí contra o Vasco, tá? E vamos falar um pouco sobre algumas questões, tá bom? Bom, primeiro vamos. Depois por último, a gente fala do jogo, tá? Vamos falar primeiro da precificação dos ingressos, tá? A diretoria precisa ter acessibilidade de considerar as nuances, né, de cada partida, né? Pra definição dos preços dos ingressos, né, gente? Assim, A verdade é que. A verdade é que por que cobrar tão caro num dia frio, né, em São Paulo, num jogo televisionado, que o time precisa do resultado? O impacto dessa falta de acessibilidade claro, 20 mil torcedores no Morumbi, que há muitos anos não acontecia, né? 20 mil guerreiros que no dia dos namorados, né, presenciam uma noite trágica pro time, né? Uma derrota de 3-1, né? A diretoria precisa rever esses conceitos, né? Na busca e reaproximar, né, o torcedor com o clube, né? Garantindo, né, um preço melhor, né, para o pessoal ir até num dia assim complicado, né, no estádio, e incentivar, né, o time, né, ter mais calor no estádio para incentivar mais o time, né, para vitória até, né? Assim, uma situação que a gente acha ridículo. Quem precifica esses ingressos acho que não conhece futebol, não sabe nada de futebol, né? Essa é a minha opinião sobre isso, né? E aí vamos falar aí um pouco do jogo, tá? Referente ao jogo aí, tá? É, São Paulo 1, né? Vasco 3, trágico, né? Trágico. Não, o Tricolor até começou bem, né? A formação ofensiva, agradou a torcida, né? Foi bom. Rafael, né? Rafael, Arboleda, Alan Franco, o Enzo Dias e Cedric, né? Os volantes ali, o Alisson e o Pablo Maia, né? E aí no meio, claro que o Luciano, né? Não é um ótimo meia, mas o que estava disponível era ele, né? O Luciano, já falei, é bom como um atacante, não como meia, tá? E aí nas pontas, né? O Ferreirão e o Luca, né? Que era, assim, né, claro que os dois era óbvio que ia pro jogo, tá? E no ataque André Silva, que é o titular, né, da posição. Enfim, essa formação é zero contestação antes do jogo, né? Mas assim, o São Paulo dominou o jogo entre 5 a 10 minutos, né? E depois que o Vasco equilibrou e começou a melhorar no jogo, né? Veio o São Paulo parecer uma equipe sub-20, né? Jogando contra o profissional, né? O meio-campo inexistiu, né? A defesa teve, tipo, totalmente desorganizada, né? E pra quem foi, né, no Morumbi, no Dia dos Namorados, é noite pra se esquecer, né? Um desempenho, assim, patético do time inteiro, né? Muita gente coloca toda a culpa no treinador, mas, na minha visão, né? não é só não é só ele, né, quem tem responsabilidade na derrota, né? O São Paulo precisa do retorno dos seus principais jogadores, né? Porque nem sempre os meninos da base vão conseguir resolver, né, sozinho. Ah, mas o Rian entrou e fez gol. Sim, fez, mas entrando ao longo da partida, né? Não sendo jogador no fogueiro, né, para salvar um planejamento equivocado, né, da diretoria, né? Então assim, e o Rian precisou até do Dineno, né, entrar para ele limpar a área para sobrar a bola, né? E ele bater pro gol, né? Fez um belo gol, né? Agora sim, né? A culpa dessa derrota está tanto nos jogadores que não conseguiram render que precisa render, né? Quanto no treinador, que teve 10 dias para preparar o time e não conseguiu competir com o Vasco que briga na mesma parte da tabela, gente. Né? Agora vem aí o período de 10 a 15 dias de férias dos nossos queridos guerreiros, né? Que é pura obrigação até da CLT. E na minha opinião, né? Se a diretoria quer trocar o treinador, o momento é agora, tá? Depois do retorno das férias, pode ser tarde demais, porque aí já tem treinamento, tudo, né? Então, assim, esse é o momento sem jogo, que é o momento, se tiver que demitir, é pra demitir agora, né? Agora, a pergunta, eu trocaria de treinador? Pelo cenário financeiro do clube, acreditando que um técnico que já conhece o elenco pode ter uma reviravolta aí, eu não trocaria, tá? Eu ainda até confio no trabalho do dia, tá? Eu acredito que possa ter alguma coisa aí, né? Com a volta dos principais jogadores, né? Mas eu entendo quem pensa diferente, tá? Se a diretoria quer corrigir a rota, eu entendo que quem pensa diferente até pelos resultados, tá? Que é inegável, né? 3 derrotas seguidas não é brincadeira, né? Agora sim, se a diretoria quer corrigir a rota, que seja agora, desde que haja responsabilidade financeira, tá bom? Essa é a minha opinião sobre isso, tá? E vou comentar aí sobre o Baby, né, que fez alguns vídeos aí até, né? Eu acho que eu vou falar o seguinte aqui, o que eu acho, né? Que as torcidas organizadas não podem ser usadas como massa de manobra, tá? Para decidir demissão, contratação de técnico, jogador, ou seja, qualquer outra peça, né? Independente. Se for assim, então a diretoria tem que renunciar e colocar lá o pessoal da torcida organizada, torcedor lá para gerir o clube, né? A diretoria precisa ter vergonha na cara e administrar o clube de forma profissional, né? Se confia no trabalho do Zubeldia, que mantenha e o defenda publicamente, tá? E aí abre para a torcida, seja totalmente honesta. Agora, se tem dúvida e não acredita, que tomem uma decisão definitiva, demita o técnico e a comissão e traga um nome competente, que se encaixe na realidade financeira do clube, tá? Agora, que façam tudo isso com responsabilidade. E algo que sabemos que é extremamente difícil
para essa gestão, né? Saudações tricolores, deixa seu comentário, deixa seu like para eu saber o que vocês acham sobre tudo isso, tá ok? Um forte abraço e vamos São Paulo!